Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no canal do Giga, no melhor canal de promoções do Brasil. Discord com 25 mil pessoas caçando promoções o tempo inteiro, até empresas está lá dentro. Está para você na descrição, assim como o nosso Twitter. O meu objetivo da minha comunidade é a gente se autoajudar encontrando os melhores preços do momento. Cabe cada um avaliar se compensa ou não para si as promoções. Se inscreva, deixa o seu like, tamo junto. Tamo aqui na Pichau. Pichau começou com a memória da Delta, né? RGB é uma memória boa, tá, gente? 8 GB, 2666, interessante para quem tem aí Intel i3 e 5 de 10ª geração, que roda em placas intermediárias e de entrada nessa frequência, tá 279, é uma memória com RGB, tá aí para você. A Terabyte está aqui com a Gale Super Lucy RGB também de 8 GB, essa aqui é uma 3000, até interessante para Ryzen. Ou então, para você utilizar no i7 10700 que roda a 2933 praticamente nessa frequência. Está saindo a 289, né? O preço também é interessante e ela é branquinha, cara. Interessante, RGB. Então tá aí a Gale Super Lucy com a memória também muito boa, qualidade boa, série 16, a latência dela. Então tá aí para você. A gente tem também a memória da Gale Evo X2, que é uma memória mais trabalhada, vamos dizer assim, né? Um pouco diferenciada. 8 GB, 3000 MHz, está saindo a 299, também interessante para Ryzen, para i7 de 10ª geração. Bom, essa memória aqui, tá aqui a logomarca da AMD, mas serve para Intel, tá? Isso aqui é só uma propaganda que a fabricante fez com a AMD. A gente tem aqui também a memória da Pichau Delta RGB de 8 GB, 3200 por 289, um excelente preço, cara, um excelente preço, um preço bem interessante na Delta RGB, 8 GB, 3200 para você. Essa memória também é série 16, tá? Então a latência é boa, 3200, perfeita para AMD, né? Para o 3600, para o 5600X, uma memória muito boa também para as APUs também, principalmente as novas APUs. Interessante a proposta. E a Tera também tem a memória da Gale Super Lucy RGB, 8 GB 3200, saindo por R$ 284, uma memória também bem interessante. A gente tem as duas empresas, a Terabyte e a Pichau, latência série 1620, que é a mesma latência, inclusive, dessa memória. Então a gente tem a Pichau e a Terabyte numa competição saudável, são duas empresas muito boas, muito sérias, que trazem produtos de boa qualidade e estão trazendo preços bem interessantes para a gente. 284 a Super Lucy na Terabyte e você tem a Delta RGB por 289 na Pichau, duas opções muito boas para você, beleza? A gente tem também 8 GB RGB 3600 aqui na Pichau por 299. 3600 é uma frequência muito boa, tá? Inclusive, geralmente é série 18. Quando você tem uma frequência mais alta, geralmente é 18, 22. Mas série 18 para 3600 é legal, né? Quando você aumenta a frequência, o time, né, que é a latência, ele tende a ficar um pouco mais folgado. Tá saindo a 299, essa memória é interessante principalmente para as novas APUs. Apesar de que o controlador das novas APUs é 3200, mas rodando a 3600 você realmente, cara, você tem um ganho interessante de desempenho, mas não tem garantia se você fizer isso, porque as novas APUs, a controladora delas seria 3.200, né? Até os 5.600 é 3.200. Mas geralmente CPU com relação ao controlador de memória não dá tanto problema assim, é raro, né? Então, quer ganhar um pouco mais de desempenho, pode ser uma saída você pegar uma memória 3600, tá aí para você. A gente tem também 3600 na Terabyte sem RGB da Gale Oreo, 8 GB 3600 por 279, que é um preço bem interessante também. Sem RGB por 279, 8 GB 3600. A gente tem também, cara, 16 GB 3000 na Terabyte, saindo por 419, um preço ok. E a gente tem também a Evo X 3000 16 GB por 439. E você tem também 16 GB 3.200 MHz por 439 também com RGB aqui na Pichau, com um preço bem interessante mesmo da Delta. Então você tem essa opção 3.200 16 GB com RGB, essa opção da Evo X 3.000 MHz 16 GB RGB por 439. Tem as duas opções aí, duas opções interessantes. Aqui na Pichau a frequência está melhor, já é 3.200 nativo.
Você tem aqui na Terabyte a placa-mãe da Biostar B450MH por R$ 429, cara. Isso é preço de A320. Bom, a placa é bem básica, não tem dissipador. É basicamente a estrutura de uma A320, cara. A estrutura é bem básica mesmo dessa placa. O chip é B450MH. Estudando a placa, que na planilha de VRM vai estar para você na descrição do nosso vídeo e também fixado no primeiro comentário, sempre buscando a máxima transparência possível com vocês. Então a gente vai avaliar essa placa juntos. Ela tem 7 fases, tá vendo? Aquele de operação de V-Core, né? Fase de VRM 4. É uma placa básica, tá, gente? Aqui, ó. Ela tem 75 amperes, né? E ela opera no limite a 100 amperes e a 125. Eu gosto de recomendar até onde está verdinho, então onde a placa consegue operar 100% na sua plenitude. Quando está amarelo assim, é porque ela já está em estresse. Quando está vermelho é que ela não consegue operar. E o que que é isso, cara? 125, 100 amperes, 75 amperes. Isso basicamente é a capacidade da placa-mãe operar os seus CPUs, né? Então, quando a gente tem aqui, ó, 75 amperes, de acordo com a tabela dos experts em hardware, essa placa consegue segurar Ryzen 5 em overclock. Aí colocou aqui, ó, o 3600 em overclock, 3600X, 5600X, 2600 e o 2600X em overclock. E opera Ryzen 7 3700, 3800X e 2700 em estoque. Ou seja, essa placa aqui, apesar de não ter dissipador no VRM, tem uma estrutura de VRM que é capaz de fazer overclock em Ryzen 5 e operar em estoque alguns Ryzen 7, entre eles o 3700 e o 2700. 5800 você nem pensa em colocar numa placa dessa. Agora, eu sendo transparente com vocês, assim, a minha visão do produto. Cara, não faz overclock nessa placa, não estressa o VRM. Então opera Ryzen 5, Ryzen 7 em estoque. Overclock eu recomendo só para gráfico integrado. É interessante pelo valor, 429, porque o que você pode fazer? Você pode comprar uma placa dessa, você contrata o serviço de atualização de BIOS, ela vai sair por 469, um preço interessante, porque você coloca a nova APU 5600G e você faz um overclock nele, pode ser interessante. Você faz o overclock no gráfico integrado Vega 7, pode ser uma coisa interessante. Pelo preço dela, é interessante nesse sentido, uma placa básica para rodar em estoque Ryzen 5 e alguns modelos do Ryzen 7. Eu atualizo, posso colocar um 5600X, está quase no preço de uma A320, ou eu atualizo, posso colocar um 5600G, fazer um overclockzinho na Vega 7. Então fique aí as minhas recomendações de uso desse produto. A gente tem aqui também na Pichau o headset da Corsair HS60 Pro Soundhound 7.1 Carbon Drivers, que na minha opinião, cara, é um excelente produto. Tem um inscrito que me perguntou, nessa faixa de 350, cara, na minha humilde opinião, o melhor custo-benefício está sendo o Corsair HS60. É uma excelente qualidade, né? Drives de 50mm, é um produto diferenciado. Corsair capricha em termos de qualidade, é produto top. E isso aqui é um produto, cara, na faixa de 450, 500 reais, realmente é uma promoção verdadeira, é um produto que eu aprecio muito em termos de qualidade. Tá aí 349, um preço bem interessante. E você tem aqui na Terabyte um patamar mais em conta de preço, R$ 219 reais, o nosso Super Frame Velka 7.1 Soundhound também de emulação, que é um bom produto também. É um excelente produto na faixa de 200 reais e eu até ouso dizer que no Brasil, dentro do Brasil, nessa faixa de 200 reais, é um dos melhores custo-benefício. É um produto que tem uma qualidade bem decente também, então você tem essa opção aqui um pouco mais cara, uma qualidade realmente melhor, um produto mais trabalhado. Você tem um produto um pouco mais em conta também com uma qualidade bem decente, também num excelente custo-benefício em termos de qualidade e preço, tá? A gente tem também aqui, cara, na Terabyte, fontes na promoção. Você tem a GameMax GM 650, 650 watts por 279. Tinha acabado, voltou. Então, isso aqui vai durar pouco tempo, cara. Então, fique esperto. GameMax GM 650 watts por 279. Essa fonte é muito boa, a TecLab já aprovou. Tem 1 ano de garantia direto na Terabyte. Depois, se você se cadastrar na GameMax Brasil, você consegue mais 2 anos de garantia estendida num total de 3 anos de garantia numa fonte 650 watts.
Cara, pode colocar aqui nessa fonte até a 6700 XT ou uma 3070 comum, tá? Bom, e quando a gente fala assim, essa fonte aqui da GameMax 650 watts, ela suporta até uma 6700 XT, uma 3070. Você pode vir aqui no AudioVision Power Supply Calculator, que é um site que a gente calcula para você a potência, o consumo, né, do seu PC versus a fonte. Então você tem aqui as configurações XPR e Basic, vão no Basic mesmo, só para a gente vamos colocar aqui, vamos simular um 5600X, tá? Um processador bem parrudo, duas memórias, vamos pegar aqui de 8 GB. A placa de vídeo, vamos pela AMD, vamos colocar aqui a 6700. Eu não tenho a 6700 aqui, o negócio tá bugado, cara. Caramba, cara, cadê a 6700? Que tem completa aqui, cara. Eu vou pegar aqui a 6800. Vamos colocar aqui armazenamento, que é o storage. A gente vai colocar um SSD SATA. Vou colocar aqui um HD SATA 7200. Optical drivers não usa mais, tem gravador de CD e DVD. Monitor você não vai colocar na fonte. Eu vou simular aqui 8 horas de uso, tanto de computador quanto de jogo, né? 8 horas, que é uma coisa bem interessante. O consumo aqui vai ser de 447 watts de uma RX 6800 com 5600X. E o programa está me indicando uma fonte 650 watts. Então 650 watts vai sobrar, porque você vai ter uma necessidade energética de 447 watts. É sempre bom a gente ter uma boa folga, tá? Uma boa folga com relação à fonte e à potência que a gente realmente vai consumir, tá? Então aqui, ó, uma 6800 com 5600 vai rodar de boa numa fonte de 650 watts, que é o caso aqui da GameMax. Então, qualquer dúvida que você tiver, eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês. Vocês mesmos podem tirar suas próprias conclusões, né, do que seria interessante. Quando a gente pega a 3070 e faz aqui, a 3070 417 watts, ela consome um pouco menos que uma 6800. Também, ó, recomendo uma fonte 650 watts. A 3070 Ti, geralmente os fabricantes pedem fontes de 700 a 750 watts. Aqui a gente tem um consumo de 519 watts. Daria para utilizar sim numa fonte 650, mas já fica mais próximo. Então, 700 watts seria ideal. É sempre uns 200 watts a mais que é interessante você ter de folga. E o processador, ele influencia muito. Se você pegar, por exemplo, um Ryzen 7 5800X, o consumo dele vai ser um pouco maior aqui, ó. Já aumentou aqui uns 30 e poucos watts a mais, tá vendo aqui? Aqui ele mesmo já está recomendando 700 watts, tá vendo? Então é mais ou menos isso, só para vocês entenderem como é que funciona. E a gente tem também, cara, a fonte da XPG Pylon, que é uma fonte intermediária da XPG, uma construção intermediária, mas uma fonte com uma excelente qualidade, uma confiança que a gente tem muito alta nesse produto. E também vai ter 1 ano de garantia pela Terabyte, mais 2 anos pela XPG, num total de 3 anos de garantia para você. Uma 750 watts por 469. E XPG a gente sabe que é top, um preço interessante sim, tá? A gente tem também, cara, a Superflower na Terabyte, com 5 anos de garantia direto na Terabyte. Interessante frisar isso, 5 anos aqui é direto na Tera. É uma 750 watts Gold semi-modular. Semi-modular é isso aqui que você já está vendo. O cabo principal que liga na placa-mãe no processador você tem, e o cabo dos componentes da placa de vídeo você tem ele separado para você plugar. Isso melhora o airflow, que não fica aquele tanto de cabo no PC, no gabinete, né? Você coloca só os cabos que vai usar. Tá saindo a 529. Toda fonte semi-modular é mais cara. Essa fonte aqui já é uma fonte mais premium, já é uma fonte mais trabalhada. Quando a gente fala isso com relação à construção do produto. Então você tem aqui inúmeros sistemas de proteção e de segurança. Então é um produto que já tem capacitor mais robusto, é um produto que a gente já tem mais segurança de indicar fazer overclock. É uma fonte já com uma construção premium. Está saindo por 529, cara, tá num preço sim espetacular, cara, ainda mais por ser semi-modular. Gostei muito desse valor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.